Boas, como estão? Ora, a cultura portuguesa foi atacada pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente pela deputada municipal de Lisboa, Maria Escaja, que disse, e passo a citar: Um imigrante tem que obedecer às nossas leis e à nossa Constituição. Não tem que absorver a nossa cultura. Até porque, deixem-me que vos diga, a regra geral, a nossa cultura é uma grande merda. Ei, Gajos que batem nas mulheres, Isso não café é com cheirinho a seguir ao almoço. Não é uma tradição portuguesa, Não é uma muito tradição informado. portuguesa. É o crime mais praticado em Portugal. Curiosamente, a própria deputada municipal do Bloco de Esquerda apresentou-se às últimas eleições como sendo uma trabalhadora na área da cultura. Eu acho que isto diz mais da Maria Escaja do que propriamente da cultura portuguesa, sendo que ela própria supostamente trabalha nessa mesma área. Pois bem, digamos então que essa mesma cultura portuguesa está de facto em decadência, e não é por acaso. O espaço ideológico da esquerda, o espaço ideológico marxista, nunca gostou daquilo que é o produto cultural da civilização europeia. E Portugal, sendo um tentáculo, uma expansão, uma continuidade dessa mesma cultura europeia, naturalmente que na visão da esquerda tem que ser, Grande merda. mas não é. Efetivamente não é. Não é porque é uma cultura com milhares de anos, não necessariamente sempre chamada portuguesa, mas com herança de milhares de anos, e é uma cultura que dominou meio mundo. E, portanto, tem algum valor nisso. Embora a esquerda ache que dominar é necessariamente errado. Por isso é que a esquerda gosta sempre de colocar-se no lado das vítimas. Porque a força é uma característica fundamentalmente oposta àquilo que é a visão igualitária da esquerda. E, portanto, sendo a esquerda igualitária, a esquerda detesta qualquer tipo de fonte cultural que crie uma consciência nacional que a atrapalhe na visão materialista das classes, da luta de classes. A luta de nações para a esquerda é nada mais, nada menos do que um muro para a luta de classes. Mas a luta de classes é um muro para a consciência nacional na visão da direita. E por isso é que nós nunca podemos ceder a esse mesmo discurso de luta de classes, mas sempre é uma luta civilizacional. Porque nós, ao termos este discurso da esquerda a atacar a cultura portuguesa porque é machista, patriarcal, monolítica, racista inerentemente, nós vemos basicamente um recado, que é: vocês têm que deixar de ser aquilo que vocês são e aquilo que permitiu a Portugal existir. Ou seja, a cultura da família tradicional tem que deixar de existir porque é inerentemente patriarcal, mas foi ela que permitiu a Portugal existir e ao povo português existir. Essa cultura monolítica e de consciência popular nacional, essa cultura folkish ou cultura popular local e com claras características ligadas àquilo que são as heranças étnicas e culturais do povo português, tem que deixar de existir. Mas se elas deixarem de existir, então Portugal passa a ser uma zona económica internacional e não tem qualquer tipo de característica que o distinga. A nossa arquitetura, se for um telhado de vidro ou se for um pedaço de vidro, não é característica de Portugal. É nada mais, nada menos característica de uma zona que participa de uma economia global sem identidade própria. E isso não é tolerável, porque nós temos a nossa identidade. Portugal existe porque teve identidade. E, portanto, a esquerda quer substituir as identidades nacionais coletivas por identidades que nada mais, nada menos são do que artificiais, ligadas, por exemplo, à ideologia LGBT, que visa destruir a família tradicional, mas também esta visão de que a principal identidade que temos que ter não é quanto à sexualidade ou ao género de alguém, mas sim em termos nacionais, do nosso povo, da nossa cultura, da nossa pátria, do coletivo, da comunidade com a qual convivemos ao longo da nossa vida, que é o povo português. Ou deveria ser o povo português e é cada vez menos por causa da imigração. Mas de resto, é natural que o Bloco de Esquerda deteste a cultura portuguesa porque a cultura portuguesa foi identificada ao longo da história graças à sua sobrevivência que se pautou por valores e ideais que são diametralmente opostos àquilo que a esquerda defende. Quanto à família, quanto à organização económica, quanto à identidade nacional, étnica ou cultural, se vocês quiserem. E até religiosa, porque a cultura portuguesa sempre foi predominantemente cristã e católica e a esquerda também odeia isso. Portanto, é natural que detestem. Qual é que é a solução deles, então, para a cultura deixar de ser uma grande porcaria, que é para não citar outra vez a chora deputada? É, nomeadamente, a invasão de outras culturas. Porque a cultura portuguesa é má porque é europeia. Vocês têm que colocar isto na cabeça. Porque quando temos uma cultura de favela, uma cultura que é quase que tribal ou que nem chega ao estado de uma civilização avançada, então essa já é boa. Porque é multicultural, porque é diversa, porque é um novo estilo de música. Rejeita completamente o cânon musical europeu dos últimos séculos. Isso não interessa. Rejeita completamente a visão cultural portuguesa dos últimos séculos, mas isso não interessa. O que interessa é esta diversidade. E por isso é que no Porto, no dia 2 de fevereiro, tivemos aqui um festival que representa a cultura de favela, cultura de gangue.
Favela Gang Fest. Se vocês estão a par, tenho pena de vocês, porque perderam o QI ao perceber que isto existe em Portugal. É basicamente uma entrada de outras culturas que não são sequer europeias no nosso país e que visam a destruição da essência europeia da cultura portuguesa. Quando vemos a música de estilo africano ou sul-americano a entrar e a dominar as nossas rádios, a entrar e a dominar, por exemplo, os TikToks das crianças, a entrar e a dominar aquilo que é a mentalidade portuguesa, existe um desfazimento brutal com aquilo que é a nossa cultura tradicional. E, portanto, começamos a pensar e começamos a adotar hábitos e começamos a perceber a realidade sobre uma influência que é extra-portuguesa e extra-europeia. E pior, eu arrisco-me a dizer que a cultura portuguesa em si já precisava, se calhar, de alguma reforma, porque o fado as pessoas podem gostar, mas remete para um pessimismo antropológico, remete para um pessimismo histórico de saudade e não de futuro. Agora imaginem o que é alguém que quer que a cultura portuguesa melhore, explicar a alguém que acha que a cultura portuguesa nem sequer deve existir, que ela pode melhorar. Portanto, a cultura dos outros pode efetivamente ser boa, mas na casa dos outros, não tem que ser na nossa. Caso contrário, a nossa cultura vai deixar de ser característica e existencial. E é por isso que este tipo de acontecimentos são negativos, na minha opinião. Não devemos ter este tipo de espetáculos e este tipo de cultura de favela e de glamorização da criminalidade, daquilo que é um estilo de vida muito, muito distinto do nosso e que nada tem a ver com o Portugal do futuro que nós deveríamos querer. O problema é que quando estamos a debater com outra parte da bancada que nem sequer quer que Portugal exista no futuro. Esse é que é o grande problema. Portanto, por hoje é tudo, meus caros. Vejo-vos nos próximos vídeos. Viva Cristo Rei e viva a cultura portuguesa!